Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Falando de Futebol com Rubinho Barbosa. Aqui você vai encontrar uma opinião sincera, sem ficar em cima do muro, para a gente falar dos times de Pernambuco, da Série B, Série C, algumas pinceladas na Série A, Eurocopa, Copa América, né? Enfim. E o Sport ontem pulou uma fogueira, né? Pulou a fogueira mesmo. É um futebol medíocre, um futebol horroroso, um time muito mal escalado, um time que o que a gente está vendo é que o treinador não tem mais nada a dar para o time do Sport. Todo jogo uma invenção, todo jogo mudanças que não acrescentam nada, a não ser a queda de rendimento da equipe. A gente tem que falar a verdade. Eu não estou falando aqui que tem que tirar treinador, problema da direção do Sport. Eu estou falando o que eu estou sentindo, o que eu estou vendo, que vários jogos seguidos, a queda de rendimento da equipe do Sport é algo gritante. O Sport não está no G4, o Sport está jogando muito mal, muitas equipes estão jogando muito melhores do que o Sport, e o Sport, cada jogo que passa, muito mal escalado pelo treinador Mariano Souza. Neste jogo de ontem, foi uma coisa absurda o que ele fez. Vocês lembram do que eu falei no comentário do sábado? Que eu disse mais ou menos a escalação que eu achava que iria jogar, e disse agora, o Mariano Souza inventa. Se ele não inventar, vai ser esse time aqui. E ele inventou e inventou muito mal novamente. Eu não sei o que passa na cabeça desse treinador. Não sei. Porque cada jogo é uma equipe diferente e para pior. Neste jogo de ontem, ele tira o Rosales da lateral direita, tira o Riquelme, que é o lateral esquerdo que tem, e coloca Fabrício Domingos no meio de campo, na lateral direita, e Nason na lateral esquerda. E aí ele mexe no meio de campo. Então ele mexe defesa no meio de campo. E o time do Sport não joga. O time do Sport, uma partida horrível, um jogo triste de se ver, contra um adversário com 6 desfalques e que jogou melhor do que o Sport, mas não soube aproveitar as oportunidades que o time do Sport deu. Começa logo fazendo um gol em outra falha, outra entrega absurda da zaga do Sport, que eu já falei aqui, que são zagueiros muito fracos, zagueiros que não inspiram confiança. O Luciano Castan perde uma bola horrível, horrível. E o jogador Carlos Manuel, né? Faz o gol por cobertura. E o Botafogo continuou jogando melhor do que o Sport. O Sport muito atrás, muito sem velocidade, sem criatividade. Jogadores jogando uma bolinha para um lado, bolinha para o outro, tipo Lucas Lima, que parece que voltou àquela fase da desmotivação. Nenhum tesão para jogar futebol mais, né? Um atacante que não recebe bola, você não pode nem cobrar muito do Gustavo Coutinho, porque o meio de campo do Sport não consegue criar uma oportunidade para Gustavo Coutinho fazer o gol, que é o que ele sabe fazer. Um time que não tem uma transição pelo meio, não tem uma velocidade pelas pontas, não tem marcação no meio de campo. Ontem, no segundo tempo, por exemplo, era visível a distância do meio e a defesa, dos volantes para a defesa. Então o Botafogo deitava e rolava atrás dos volantes do Sport. E foi perdendo gols. E o futebol pune, a bola pune. Na única bola que foi assim. Aliás, nem foi uma bola final de jogo já,
né, levantou na área, bate e rebate, e o zagueiro do Botafogo comete um pênalti bobo, muito bobo, e sai de campo com um sentimento de derrota, porque o jogo já estava para acabar. 1-1 não foi um resultado justo. Tudo bem, o futebol não tem justiça, tem merecimento. O Sport teve o pênalti e Zé Roberto converteu. 1-1, traz um ponto importante, não deixa de ser um ponto importante, principalmente porque era um jogo que estava perdido. O Sport entrou para essa partida com, olha só, a salada que o treinador Mariano Souza fez. Kaique França, Fabrício Domingos na lateral, Alisson Cassiano, Luciano Castanho e Nasson. Depois saiu para a entrada de Riquelme. Felipe, depois saiu para a entrada de Pedro Martins. Fábio Matheus saiu, entrou Zé Roberto. Lucas Lima saiu, Pedro Vilhena. Tito Ortiz, Barleta. Gustavo Coutinho saiu para a entrada de Dieguinho, que foi quem sofreu o pênalti. Individualmente, Kaique França fez uma grande defesa no segundo tempo. Poderia o Sport ter levado o segundo gol. Não acho que foi falha dele no primeiro no gol do Botafogo, né? Ele estava adiantado, mas a bola estava dominada pelo jogador do Sport. Se ele atrasa para o goleiro ia dar um chutão para frente. Fabrício Domingos, uma partida horrorosa, também não tem culpa, colocaram ele de lateral direito, e aí ele nem apoiou, nem atacou, nem marcou. Levou um sufoco também pelo jogador do Botafogo de Ribeirão Preto. Alisson Cassiano, sem comentário, né? Um jogador fraco, limitado, não tem cobertura, não tem... Luciano Castan, outra partida horrorosa, falhou no gol e teve outras falhas também. E Nasson, caso à parte, né? O treinador coloca ele de lateral esquerdo, fazendo a função do terceiro zagueiro, e vai queimar o garoto. Porque até agora esse garoto também no jogo não mostrou bola para ser titular do Sport. Né? Para que inventar Mariano Souza? Para queimar o garoto? Depois substituiu, entrou o lateral esquerdo, Riquelme, que é lateral esquerdo de origem, mas aqui para nós é muito ruim. É muito ruim esse Riquelme. Os dois laterais voltando e o Cariús sendo contratado, pode mandar esse lateral de volta para o Vasco. Felipe e Fábio Martins, um caso à parte, né? Dois volantes que não lentos, que não marcam e também não fazem nada. Ontem foram engolidos pelo meio de campo do Botafogo. Lucas Lima, outra partida de bolinha para um lado, bola para a direita, bola para a esquerda, não chuta em gol, não dá um lançamento, não consegue colocar nenhum atacante na cara do gol. Uma partida muito fraca também do Lucas Lima, que está parecendo aquele jogador já de fim de temporada, sabe? Totalmente desmotivado. Tanto é que foi substituído pelo Pedro Vilhena. Tito Ortiz também, mesmo nível do Lucas Lima, sem jogar nada. Barleta está voltando de contusão e até agora não encontrou o seu melhor futebol. E Gustavo Coutinho isolado na frente sem receber bola. Então, já falei do Riquelme, o Felipe saiu para a entrada do Pedro Martins, pelo menos deu mais gás ali no meio de campo, né? Zé Roberto entrou no lugar do Fábio Matheus, fez o gol de pênalti com muita categoria. Lucas Lima saiu para a entrada de Pedro Vilhena, um jogador que a gente já sabe também que não vai adiantar de nada essa mudança, certo? E o Dieguinho sofreu o pênalti. Então o Sport continua na quinta colocação com 20 pontos, podendo ser ultrapassado. Então foi uma partida medíocre, uma partida horrorosa, uma partida que tem que ser comemorado o empate, porque o time jogou muito mal. E poderia ter saído, se não fosse a besteira do zagueiro do Botafogo, com uma derrota justíssima. O empate não foi justo, mas é um ponto para ser comemorado. Gente, eu quero falar para vocês que aqui é o nosso canal, falando de futebol com o Rubinho Barbosa, o meu Instagram, @Rubinho Barbosa Diretor, e ontem tivemos na Série A, Cuiabá 1, Red Bull 1, Vasco 1, Botafogo 1. Pela Série B, Curitiba 1, Vila Nova 1, Botafogo 1, Sport 1.
e o Ceará meteu 4-2 no Ituano. Pela Série C, o Volta Redonda 2, Sampaio 2, Ipiranga 1, ABC 1. Atlético Clube foi goleado novamente, dessa vez em casa, pelo São Bernardo por 4-1. E o Remo venceu o Ferroviário por 2-1. O Náutico agora está na 15ª colocação, viu? Tem que ter muito cuidado com esse jogo do Confiança, porque se perder poderá entrar na zona de rebaixamento. Hoje teremos Avaí e Amazonas na Série B, Paysandu e Operário, Guarani e Ponte Preta, o derby de Campineiro. E na Série C, Ferroviária e São José, Floresta e Caxias. Apostas aqui para a Bet Rápida. Avaí dá no Amazonas. Para mim, o Paysandu, Diário dos Anjos, ganha do Operário, Guarani e Ponte Preta. Esse jogo geralmente dá empate, mas a Ponte Preta está melhor do que o Guarani. Mas o jogo é no brinco de ouro da princesa. E na Série C, Ferroviária ganhando São José. E, na minha opinião, Floresta dá no Caxias. Certo, pessoal? São os palpites para a Bet Rápida. Falo para vocês que Esquilos Ilha do Leite, melhor rodízio de pizzas, massas e saladas. Para terminar, eu digo o seguinte. O próximo jogo do Sport é contra o Guarani. O Guarani está na lanterna do campeonato. O Sport gosta de levantar defunto. Agora, se perder esse jogo, não vai ter mais condição da permanência do Mariano Souza. Volto a falar uma coisa importante. Diretoria. Se tem diretoria de futebol, se tem pessoas competentes que entendem de futebol, o Mariano Souza tem que ser cobrado por tantas bobagens que está fazendo no time do Sport. E com isso, colocando um acesso em risco. Nós vimos isso no ano passado com o Ederson Moreira. A torcida rubro-negra espera que isso não volte a acontecer. É isso aí, pessoal. Um bom domingo, um feliz domingo para todos.